Mas obrigado por me receber aqui. E eu só queria saber, vai ter aquele negócio quando começa? Felipe! Vai, lógico. Vai? Então põe agora. Tô te chamando aqui já faz, sei lá. Faz. Eu tô pra vir aqui, né? Eu tô te dando cano. Tô te chamando, já chamei aqui várias vezes. Vamos falar primeiro do seu programa ao vivo. Você tá há quanto tempo já? 2018 ou 2018, 2 anos de podcast. Novembro de 2018? Novembro de 2018. Já tá no número 90 e pouco, quase no 100, 93, né? Quase no 100. Como é semanal, ele acabou não ficando com um número grande, né? Ainda nem bateu o 100. É grande, mas ainda não bateu o 100, né? 2 anos, como ele era semanal, agora é 2 vezes por semana. Não pretendo mais voltar pra trás, só pretendo ir pra frente nesse sentido. Eu acho que 1 vez por semana dificilmente vai voltar. Agora é 2, talvez um dia a gente vá pra 3. O Flow tá em que número, você acha, mais ou menos? Você sabe? Já tá no 200 e pouco, 100 e pouco, 180 e pouco. Não, diário, durante 2 anos. E você foi lá, né? Fui lá. Foi legal, você também foi, né? Foi e legal, você foi no Podpah também, você já foi. Isso, já fui no Podpah, foi ótimo, você viu, não viu? Então. Na verdade, ele está indo no Podpah hoje, Isso, daqui a só pouco. que como esse aqui é gravado ao vivo. Exatamente, eu já fui. E o que você tá achando de fazer ao vivo? Você tá achando mais legal? Eu acho que assim, cara, primeiro não é tanto porque eu quero, mas sim observando um pouco o movimento das coisas que estão acontecendo. O podcast é uma plataforma nova, quase como um Clubhouse. O Clubhouse é muito mais novo, mas o podcast é, entre aspas, novo. Talvez essa nova leitura de podcast, ela é nova. O podcast já existe há muitos anos, já tem muita gente fazendo há muito tempo, mais de 10 anos. Mas a bombada, a transição pro vídeo, né? Uma pegada bem Joe Rogan, uma pegada bem... O podcast no YouTube, entendeu? Essa modernização do podcast, digamos assim, ela é recente, ela tem 3 anos, digamos. Quem começou a fazer esse formatinho bem de podcast, de entrevista aqui no Brasil, gravando e tal, não sei o que, no YouTube, foi você e os caras do Flow? Foi, quase na mesma semana que a gente lançou. Que isso é muito legal quando a gente conversa, né? Tipo, a gente pensou... É tipo a coisa das pirâmides em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, sem ter comunicação, sabe? A gente pensou na mesma coisa, a gente bebeu da mesma fonte, a gente visualizou quase a mesma coisa. Porém, eles visualizaram como ao vivo diário. Eu visualizei como gravado semanal. E eu acredito que essa é a principal diferença. Então, hoje em dia, quando eu vou pro ao vivo, eu vou com uma questão de adaptação. Nos últimos meses, o formato de podcast no vídeo explodiu por causa do Flow. A gente tem vários outros podcasts parecidos com o Flow. Não são nem mais parecidos com o Joe Rogan. Eles são parecidos com o Flow. Então, tem gente que, assim, é muito louco, uma galera mais nova, isso é muito legal do Clubhouse, você começa a falar com uma galera mais nova. E os caras falam, o seu podcast, só porque é uma entrevista. Os caras achando que podcast é entrevista. Talvez a nova geração vai entender entrevista como podcast. Isso, só no seu podcast. Eu falei, não, isso não é um podcast. O que pra gente era um night show. O talk show. Entrevista? Então você tem um talk show, né? Pra molecada. Entrevista, então você tem um podcast. Mas então, assim, eu acho que é necessário uma adaptação. Não dá pra seguir também o mesmo padrão que eu seguia 2 anos atrás. Então, foi difícil, cara, fazer uma nova mudança. Foi difícil botar o podcast no ar lá atrás, em 2018. Aí eu meio me acomodei num lugar, num sofá gostoso. E aí agora, mano, eu tive que me mexer tudo de novo, velho, pra fazer o ao vivo. Porque muda toda a estrutura, cara. Bom, você tá por volta de 100 entrevistas aí, né? Contam, tipo, quem foram os convidados, as histórias mais legais? Tipo, o Gordo foi uma grande marca. O Gordo foi ótimo. O Gordo é legal, né? Porque você nunca sabe se ele vai topar ou não. Essa é a grande verdade. E topou massa, foi lá, falou, foi carinhoso, assim, a Vivi também, a esposa dele foi também. Mas assim, pô, João Gordo, assim, tiveram as pessoas que ajudaram muito o projeto a crescer logo lá no começo, né? Aquelas pessoas que o projeto ainda não é o que é, mas você sente que a pessoa vai pela amizade, mas também porque acredita no seu trabalho, assim. Essas pessoas eu valorizo muito. Você tava lá no começo também, o Di Ferreiro, o Mion, os amigos mesmo que a gente foi fazendo, né? E que na hora que você lança um projeto, você conta com eles. Mas você nunca sabe se eles estarão. Foi 2 vezes, foi Pedro no primeiro. Ulisses também, exatamente. E eu acho que assim, cara, tiveram alguns convidados marcantes. O Cortella foi marcante. Quando o cara vai na tua casa, quando o Cortella vai na tua casa, você fica muito assim, agradecido e se perguntando às vezes, por que ele veio, né, velho? Por que será que ele veio? A Sandy foi muito marcante também, né? A Sandy não fez foi... agora, faz pouco tempo. Foi a do Natal, né? Especial de Natal, assim. A Sandy não foi pessoalmente. Alguns convidados não são pessoalmente, mas você abre totalmente a porta da maneira que essa pessoa quiser fazer, né? Então vamos falar 2 coisas. A diferença aí de ser na sua casa e ser no estúdio, a gente tá aqui no estúdio. E a diferença de ser pessoalmente ou online. Faz esses 2 paralelos. Cara, eu acho que assim, a diferença de ser em casa e estúdio são várias, né? Algumas prós e algumas contras, assim. É sua casa, então tá tudo ali na sua casa, todos os fios, tá tudo na tua casa, né? Tua casa vira um estúdio.
tem que ter um pouco essa leitura de que eu trabalho nesse meio mesmo e é isso mesmo também. Assim, meu pai é diretor, eu também cresci cheio de 3 tabelas lá na sala e tal. E você tem a vantagem de conseguir, eu acho, na minha visão, de conseguir uma intimidade maior que o podcast, o meu tipo de entrevista pedem, assim, pra você se aprofundar mais, mergulhar mais na pessoa. Então ela tá na tua casa, ela já sente a vibe da sua casa e tal. Eu acredito que isso contribui pra quando você faz a entrevista, assim, eu acredito. Fica uma coisa mais intimista. Mais intimista, a pessoa se sente em casa, assim. Já teve algum que tá falando, mas que o cara não queria ir embora? Puta que pariu, mano. Não, teve gente que chegou cedo demais. Isso teve gente que chegou cedo demais. E aí você nem conversa, né? Porque, pô, você vai ficar 1h30 lá conversando no podcast, você não quer nem conversar, né? Aí ficava falando de outra coisa, liguei um FIFA, alguma coisa assim. distrai, né? E a outra pergunta, qual que era? A diferença do fazer online e fazer pessoalmente. Sim. E tem ainda, vou agregar uma outra diferença. É quando você sai. Porque eu saí 2 vezes só. Ah, que você fez com o Milton e com a Astrid. Com o Milton Neves e com a Astrid, que eram 2 pessoas que estipularam como, assim, te dou entrevista se você vier até mim. E quando você vai? Quando você pode ceder essa... Porque entendi. Porque aí fala, porra, você foi lá no Milton, cara, tem que vir sabe aqui. quando eu cedo? Milton Neves e Astrid. Assim, entende? Tipo, são pessoas que, pô, vou perder uma entrevista dessa porque a pessoa tá colocando essa condição, eu vou até ela. Então, aí se chegasse, vamos supor, você fez com um gordo. Então, talvez, não, com gordo talvez eu saísse também. Mas tem outras pessoas que acham... Não, porque assim, você tem que defender. Você tem que defender 98% que seja na tua casa. Sim. E o 2% você vai abrir uma exceção. Talvez a gente consiga um baita jogador que já foi bola de ouro e não sei o que, eu vou ter que ir até a pessoa, entendeu? Lógico que eu vou até a pessoa. Sim. O cara falou, só se for aqui na minha casa. Beleza. Então, mas quebra um pouco o clima. Sim, quebra um pouco o clima. Tanto que quando eu fui com o Milton Neves, eu levei o braço, eu tentei ao máximo transportar os sinais do nosso estúdio pro lugar do Milton Neves. Então tinha o braço, tinha o mesmo microfone, tinha o mesmo abajur, entendeu? Tinha o mesmo posicionamento de câmera. Tentei só não tinha uma parede de tijolo atrás, tinha uns quadros do Pelé. Basicamente isso, que foi lá no estúdio, no escritório dele, do Terceiro Tempo, lá no prédio da Jovem Pan. E a Astrid também, né, cara? A Astrid, assim, sempre quis entrevistar a Astrid. Conheço a Astrid há muitos anos, a gente é amigo, mas sempre foi muito difícil conseguir fazer algo profissionalmente com ela, assim, porque ela tem muita coisa. Então quando ela abriu essa oportunidade, mano, eu fui, na hora. A casa dela é gostosa lá também, ela tem um escritório legal. Como eu sabia que tinha uma locação ali também, valeu a pena ir, assim. Mas cara, eu tenho que defender ao máximo. Mas teve alguém que falou, tem que ser na minha casa. Então claro, não vai dar. Claro, então não foi? Claro. Lógico, pô. Tipo, não era tão importante quanto o Milton. Mas Pô, não é? É. Tá, você é hipócrita aqui, vou falar que não? Não, então, eu sei, Você tem, acho que, uma hierarquia profissional, uma hierarquia do nosso meio, que, pô, tem pessoas que você sabe que, meu, não dá pra perder aquela oportunidade. Eu fiquei 1 ano e meio tentando entrevistar a Astrid, mano. No dia que ela liberou que fosse na casa dela, eu fui, entendeu? Vale o conteúdo, no fim das contas, meu. Eu acredito muito nisso. Pode ser numa feira de automóvel que eu faça a entrevista, entendeu? Se o conteúdo for bom, ele vale. Então, mas eu também defendo a estética, eu gosto de estética, eu acho que tem que ser lá no estúdio, tá tudo preparado pra isso. E o clima? Você acha que mudou o clima também? Muda, 100%. Porque o Milton ali, ele é o dono da... Você tá jogando fora de casa, digamos assim. Total, cara, total. Tipo, ele é o dono do lugar. Foi muito difícil fazer a entrevista com o Milton. E ele entrou falando assim, vai ser rápido, né, garoto? Ele fez assim. E eu tava preparado pra uma entrevista de 1h30, que era um podcast. Sim. E a entrevista ficou com 20 minutos. Não, é mais, não é? Não, eu fui esticando, eu fui colocando umas imagens de arquivo, e fui esticando a entrevista, entendeu? Ele não foi avisado que aquilo era um podcast. Ele achava que era mais um grupo de moleques, adolescentes, TCC da faculdade, que tem um programa de não sei o quê. Não foi ele mesmo? Ou foi o filho, Acho o Neto? que foi a equipe dele, né? Não, acabou sendo a equipe dele. Porque eu mandei no Twitter pra ele, ele me respondeu. Provavelmente não foi ele, foi a equipe dele. Antigamente era o Neto. Era o Neto, mas acho que não foi o Neto. Acho que não é mais, acho que não é mais. Foi a equipe dele ali do Terceiro Tempo. E com a Sandy, que foi online, cara, é difícil, você se esforça muito mais, você termina uma entrevista muito mais cansado se você fizer online do que se você fizer pessoalmente. É mesmo? Por quê? Porque, pessoalmente, a gente tá aqui, entendeu? É quase um teatro. Eu não preciso exagerar nas coisas pra você entender minha emoção. A gente tá aqui, a gente tá se comunicando no olhar, na energia. No quadradinho, cara, você precisa colocar tudo ali naquele quadradinho, entendeu? Tua energia, ainda mais pro tipo de entrevista que eu faço, que eu gosto de conectar ali com a pessoa, então eu me sinto muito mais, você tem que performar muito mais, eu acredito, assim, impor muito mais a voz, conseguir traduzir muito mais os seus sentimentos. Às vezes a pessoa tá falando, eu tenho aquela coisa de ficar, né, a gente até já conversou disso, de induzir a pessoa a continuar falando, então a pessoa tá falando assim... Ali no vídeo fica um pouco restrito também todo esse tipo de coisa. É quase um walk-talk, um fala, outro escuta, né? Aí tem o delay, aí tem todo esse, né... Aí a Sandy tá falando, eu quero interagir com ela, mas eu sei que não dá, porque o delay pode atrapalhar aquilo que ela tá falando. Aí ela vai falar, quê?
Aí cagou, ela já até conseguir retomar, não sei o quê. Eu tô fazendo muita rádio lá também, né, na Play FM, e eu faço online também. Quarta? De terça. Terça-feira. Terça, 7h30 da noite, 1h30. A gente entrevistou o Maurício de Souza anteontem, que é um programa que leva alguém do entretenimento e alguém do mercado. O programa Reclame, um programa antigo do Multishow. Fala um pouquinho, conta pra gente um pouquinho. Esse programa já vem desde o Multishow. Muitos anos. Era na Kiss? Era na Kiss FM e agora passou pra Play FM, que é a nova rádio do Grupo Bandeirantes, que é tocado pelo Betinho, que fez muito, apresentava os carnavais de Salvador junto com o Vasco, lembra o Betinho? Sei. Ele é o chefe de programação lá. E o programa passou pra lá, agora chama Reclame na Play. E tem uma coisa mais, na Kiss a gente era muito limitado, a gente não pôde chamar muitos convidados, meio ex-BBB, uma coisa... Tem uma pegada... Não podia. Não. Sertanejo não dava pra chamar, então a gente ficava bem limitado. E agora na Band, na Play FM é mais aberto, eles são mais populares, músicas dos anos 80, 90, 2000. Então é bem legal, assim, é mais energética a rádio, assim, eu achei. E é lá na Band, né, cara, que é super legal. Sim. Aí eu voltei lá na Band, porque eu fui estagiário lá. É verdade. Então toda terça eu entro lá, sabe? Então vamos falar disso aí, vamos falar disso aí. Você, mano, a gente fez faculdade praticamente junto na FAAP, né? Só que a gente fazendo um período foi diferente, né? Você era o cuzão da noite, eu era o cuzão da manhã. Então, aí você já tinha entrado... Você entrou na MTV muito cedo, né? Foi, né, cara? Eu tava no último semestre de faculdade, eu já tava como VJ da MTV. Então, e antes você entrou na Band. Na Band com o Mion lá no Descontrole. Eu fiz 4 etapas de RH lá na Band, eu não sabia qual era o programa. Fiz 1, 2, 3. Na última, eles pediam pra você escrever uma redação. E a redação era... Escreva uma redação sobre quem é seu ídolo. E aí eu fiz, e eu era apaixonado pelo Al Pacino na época, foi uma grande referência, eu queria ser ator e tal. E eu fiz uma redação sobre o Al Pacino. Eu não sabia que era pro programa do Mion. Bom, o Mion conta a história de que ele tava lá na mesa dele e a Rose, que era a chefe lá geral, chegou com 4 redações e falou pro Mion, Mion, tem 4 redações aqui, teu estagiário sai dessas 4 redações, escolhe uma aí. Aí ele pegou, olhou assim as 4 redações, aí tinha uma era Jesus, né? Eu escrevia sobre seu ídolo, aí uma era Jesus, outra era meu pai, outra era o Al Pacino. Ele falou assim, não vou nem nas redações. Chama esse moleque que o ídolo é o Al Pacino, esse moleque é louco, não sei o quê. Né? Aí bem a cara dele, assim, né? E, cara, e aí me ligaram e falaram, você tá aprovado e o programa que você vai participar é o programa do Marcos Mion, não sei o que. Eu fiz, mano, não acredito. E você já curtia pra caralho também? Caralho, imagina, tava na faculdade, acho que eu tava na faculdade ali também pelo Mion. Sim. Piores clipes do mundo, MTV, eu morava na Rua Diana, do lado da MTV, sempre tive o sonho de ser da MTV, deixava currículo lá, ficava na Real, vendo os VJs entrarem. E, mano, e aí eu acabo encontrando o Mion, eu operei TP pro Mion, fui operador de TP do Mion durante 1 ano. Aprendi muito porque o TP não era no switcher, o TP era no palco, ele era atrás da arquibancada, na Band. Era um switcher bem diferente, era uma câmera. Era de assim ou era do teclado? Não, era de esteira. Aquele do que você colocava o roteiro em cima de uma esteira. Era tinha uma câmera filmando o roteiro e você ia passando o roteiro. Tanto que a gente deixava o lixo aqui, porque o roteiro caía da esteira, já caía no lixo. Caraca! E quando tinha uma mudança de quadro, entende essa dinâmica de ao vivo? O quadro que era pra ser lá no final vai ser agora. Aí tinha que trocar. Eu tinha que, mano, eu ficava com uma régua aqui, ó. Eu botava o roteiro, tirava a régua, tirava a parte que tava lá pro final e já botava aqui. Você tinha que fazer um mosaico num roteiro de papel. Às vezes eu fazia uns desenhos zoando o Mion, fazia um desenho assim, fazia uma mão fazendo assim e botava no TP e o Mion lá e de repente aparecia uma mãozinha assim, com a câmera ali, dava pra desenhar no TP. Adorar, né? Dá risada pra caramba. E ele seguia o TP, o Mion? O Mion tem o dom de... Eu acho que eu aprendi muito como apresentador vendo o Mion ali, né? Foi uma com certeza, E eu ficava olhando pra ele, às vezes ele olhava pra mim, fazia vai mais rápido, não sei o quê. Só que ele tem um dom muito legal que é de sair do roteiro, dar uma baita volta, você fala, mano, ele esqueceu. E aí ele vem e se encaixa de novo na palavra seguinte, sabe? No parágrafo seguinte daquele que ele tinha parado antes de fazer o freestyle ali, entendeu? O cara que eu acho muito bom, o Jô era muito bom no TP. Você não percebia que ele tava lendo TP, né? Isso é um dom, né? Você lê texto sem parecer que tá dando texto, né? Tem uma coisa de atuação aí, né? O Jô é ator, o Mion é ator, né? Você vê. Cara, eu lembro até hoje de uma matéria que você fez do Napoleão. Eu lembro que alguém mostrou pra mim e falei, pô, isso é bom pra caralho, não sei era um quadro que a gente criou que era sobre ditados populares. A gente Você não tem esses chavar vídeos? os ditados populares, tem. Vai estar digitalizado? Não. Porra. Tá tudo nas fitinhas HDV. Por que quando alguém fica de 4 falam que foi assim que Napoleão perdeu a guerra? E eu fui de Napoleão na Paulista. E você sabe por quê que quando alguém fica de 4 falam que foi assim que Napoleão perdeu a guerra? Não. Porque diz que quando ele perdeu a guerra, realmente é porque os soldados deles ficaram congelados da perna pra baixo e morreram.
Então eles caíam, tipo, com a bunda pra cima, caíam de quatro. Por isso que eu ganhava. Foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Vem daí. Então, enfim, a gente buscava o contexto histórico das rachando o bico. Por que rachando o bico? Aí eram uns caipira tentando descobrir. Por que quando alguém ri muito, fala que tá rachando o bico, senhor? Era de que matéria isso aí? Ah, sei lá, a gente fazia pra qualquer coisa, né? Qualquer matéria era desculpa pra você fazer. Uma pauta. Então, e eu acho que assim, poucas pessoas, né, na faculdade, hoje em dia eu não sei mais como é, mas na nossa época, pegavam aqueles trabalhos e faziam uma coisa com a sua própria identidade. Sim, mesmo, gostando do que estava fazendo. Vou fazer um programa de culinária e dane-se. Vou fazer um programa de entrevista. Mas eu acho que essas pessoas que estavam ligadas nesse movimento mais, elas acabaram se encontrando na TV depois. O Rodrigo Scarpa. Sim. O Lucas Maciel. Sim. Essa galera foi saindo, às vezes, de uma classe que não rendia como grupo. Tipo, a minha classe, outro dia encontrei um cara antigo da minha classe, ele falou, pô, cara, lá na época a gente olhava você e mais um e falava, esses que vão ficar no rolê. Hoje em dia ele é dono da Temaqueria e companhia, tipo, ele mudou totalmente o rolê dele. E a galera que ficou foi se encontrando nas produções. Você acha que essa nova geração não curte mais televisão, o negócio deles é só internet? Não tem essa paixão de ir pra TV que nem a gente? O que você acha? Acho que é isso aí mesmo. Eu acho que o nosso cálice de ouro era um e o cálice de ouro deles é outro. Normal, 20 anos se passaram, as coisas mudam mesmo. A gente viveu uma época que a tua linha de chegada profissional era a Globo, sabe? Tipo, falando a grosso modo, assim, você tinha uma coisa de televisão, canais e a Globo como a grande emissora e tal. Hoje em dia você vê movimento até de pessoas que estão lá querendo sair, porque às vezes é um pouco restritivo, né? Você não pode estar na Netflix, você não pode estar na internet, não pode estar no YouTube, você não pode estar nesses lugares por causa, né? Algumas emissoras são fechadas ainda nesse aspecto. Desde que eu entrei no podcast e o podcast virou essa ferramenta de molecada, ele tá virando uma ferramenta de molecada, eu tenho tido que entrar e me enquadrar e ver e observar e me livrar de alguns preconceitos, porque você vai ficando mais velho, normal, eu acho que eu já vi isso replicado no meu pai, já vi isso replicado em pessoas. Eu tô falando, por isso que eu tô falando a grosso modo, não tô falando de uma pessoa ou outra. Não tem pra mim uma pessoa que é assim, nossa, esse é minha grande referência. Mas, cara, com todos eu aprendo hoje em dia, mano. Com todos eu aprendo hoje em dia. E tô aberto a aprender com essa galera também, a observar. Aprender assim, sempre peneirando pra gente, tá? Sempre peneirando pra sua verdade, porque você aprendeu. Eu olho ali, observo como está fazendo a nova geração. Não tô no YouTube, cara, eu não domino a ferramenta YouTube. As Mas você não acha que essa galera mais nova tem uma dificuldade de trabalhar em grupo, de obedecer, tá ligado? Sim, eu entendo. Porque a gente cresceu dentro de uma hierarquia e uma dinâmica de trabalho que você tinha que respeitar, tinha que sentar, tinha que ouvir, tinha que engolir, tinha que cumprir agenda, horário, então acho que tinha uma questão de responsabilidade grande também e tal. Realmente você trabalha no YouTube, você não tem nada disso. Mas isso não é sobre uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso é mais comportamental do que profissional, entendeu? Uma coisa é a leitura que o cara pode realmente não se enquadrar na dinâmica da televisão. Tanto que a gente teve essa conversa outro dia. Qual é um youtuber que saiu do YouTube e virou um grande apresentador de televisão, lembra? Não tem. Por quê? Talvez não é porque ele não é um mau apresentador, mas porque ele não consegue cumprir toda uma dinâmica que a televisão peça. Ou às vezes ele não quer. Quais você gosta? Você tem assistido que você gosta como espectador, como público? De podcast? Você gosta de assistir como público, né? Entendi. Cara, eu gosto dos gringos, assim, eu assisto muito o Joe Rogan, eu acho que o Joe Rogan já me completa, assim, acho que ele leva muita gente legal, que fala de espaço, das naves do Elon Musk, muita luta, né, muito UFC, jiu-jitsu, way of life, assim, alimentação saudável, pô, tudo que eu gosto tá lá no Joe Rogan, assim, velho. E dos brasileiros, tem alguns que você assiste mais, assim, como espectador? Não, assim, cara, acho que não tem um que seja um... Tava assistindo o Flow, eles levam bons que você assiste no entrevistados. Então, cara, eu assisto muita coisa da Argentina, né? Você sabe, eu assisto muita coisa da Argentina. Meu pai é argentino e tal. Eu tenho buscado lá porque eu acho que eu consigo me diferenciar um pouco. Tem muito apresentador lá na ESPN, tem uns apresentadores esportivos muito legais. E lá na Argentina é o seguinte, cara, os grandes comunicadores, por mais que eles sejam gigantes, tipo um Faustão, eles têm também um programa de rádio. É muito engraçado. O Pergolini tem aquela rádio dele agora na internet, né? Então na TV eles aparecem. O Tinelli também tem programa, o Pojo Vinholo, que é esse cara que eu gosto muito. O Tinelli tá no domingo ainda. Tá no domingo. O Tinelli virou presidente do São Lourenço, tá concorrendo pra virar presidente da AFA, da Associação de Futebol da Argentina. Se envolveu ali com futebol. O Tinelli mudou muito, né? Mas o Tinelli era o apresentador de um dos maiores programas da Argentina, o Super Match, o Video Match. Ele faz o bailando, né? Da dança dos famosos. Quando eu fui pra Argentina aquela vez, lá em 2010, eu trouxe um livro pro Mion que era da vida do... Do Tinelli? Que animal, cara. Então, e aí eu acho que, observando
comunicadores de fora, eu talvez consiga trazer algo diferente, entendeu? Eu penso isso. Mas aqui no Brasil, cara, o Boechat é a minha maior referência, assim. Eu quero ser um comunicador estilo esses caras, sabe? Se um dia tiver em um programa grande, assim, de TV, eu vou estar, mas eu quero sempre que a minha casa seja com o microfone falando, aí seja numa rádio, seja num podcast. É daí pro outro lugar, não é do outro lugar pra ir. Por isso que eu digo assim, lá os grandes apresentadores têm o seu programinha de rádio. E eles vão de boné, vão de jaquetão, e lá eles estão de gravata aí no programa. Mas toda terça-feira à noite o cara tá lá de bonezinho, com um grupo que às vezes é um amigo dele. Às vezes eu vou um pouco mais denso nessas pesquisas de YouTube. Ou quando eu tô mais livre é futebol. Neto, a live do Arnaldo e Tirone. O Arnaldo e Tirone fazem umas lives, principalmente depois dos jogos do São Paulo. E eu como corintiano, desculpa, eu chamo São Paulino. Mas como corintiano, o São Paulo passou por maus bocados nesses últimos tempos, então você acaba indo ver o São Paulino sofrer na live e tal. Não, eu gosto de coisas de futebol, eu gosto de assistir, quando o bicho tá pegando, quando o Flamengo tá voando, eu gosto de ver o Mauro César Oliveira falando do Flamengo depois. Normalmente, jornalista puto com o time que perdeu, eu acabo parando pra assistir. Você fica mais na TV a cabo ou na TV aberta? Eu tirei a TV a cabo da minha você tirou? vida, né? Tirei. E mudou bastante o meu padrão, assim, eu acho que eu desopilei um pouco do futebol, eu tava precisando. A TV a cabo te domina como o futebol, porque você deixa lá como babá e vai fazendo tuas coisas e tá lá, o ESPN, não sei o que, e você fica nessa, e quando você viu, você ficou o dia inteiro lá vendo, mano, se o lance foi pênalti ou não e tal. E quando você tira, outras coisas começam a aparecer na tua frente, assim, sabe? Então eu achei um mal que veio pra bem, assim. Mas aí você tem visto o quê? Cara, eu assisto muito YouTube, vai. Digamos que eu assisto muito YouTube. E tem algum canal? Ver mais tarde, playlists, eu tenho várias montadas, várias. Tipo, eu tenho uma que é documentário, ou tem uma que é pensadores favoritos. Aí eu tenho gente que pensa, sabe? Tipo assim, Eduardo Galeano, uns caras assim, uns escritores latino-americanos que eu gosto bastante. E aí boto gente que aprofunda o pensamento aqui. Ronaldo Lemos, que é um cara que fala muito sobre economia digital e Bitcoin. Bitcoin é um negócio que eu tenho pesquisado muito na internet também. Cara, eu uso como estudo. Eu acho que a internet, o YouTube tá lá como estudo, mano. Aprender coisas que o mundo tá mudando e eu não sei mesmo. Então eu preciso aprender, mano. E se eu não ver lá, onde é que eu vou ver? Entendeu? Você vai voltar aqui porque a gente pode ficar falando, fazendo a gente ficaria um programa. Um tempão. Ótimo. Valeu.